Senhor nosso Deus, muito obrigado por estarmos aqui de maneira online, mas sabendo que estamos próximos a Ti, Senhor. Estamos distantes uns dos outros, mas próximos de Ti. Por isso, Senhor, eu imploro a Tua presença nesta live, nesta reunião online, que o Senhor esteja aqui presente, iluminando o pastor Anderson, que vai abrir a Tua palavra nesta noite, e que ele possa falar não dele mesmo, mas vindo de Ti, Senhor. E que a mensagem cale fundo nos corações dos estudantes, nosso, para que a gente possa entender aquilo que Tu queres para nossas vidas. Por favor, esteja com cada um nesta noite que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Pastor Anderson, é sua palavra agora. Beleza, pastor Cladson. Falar sobre a salvação é um tema, como eu já disse, mexe bastante. O tema que vocês estudaram aí foi a salvação pela graça. Antes de eu já compartilhar a tela aqui, eu gostaria de ler algumas passagens da Bíblia com você antes. A primeira delas está em Romanos, no capítulo 1. E já que é participativo, pastor, eu vou pedir para que alguém já leia para nós aí esse texto. Tá bom? Você encontrou, já libera o seu áudio e diz, olha, eu vou ler. Que aí a gente fica mais já ciente quem vai ler aí. Se quiser, pastor Anderson, nós Sim. temos slides também desses textos bíblicos. Não, sim, a gente está ciente aqui. Eu vou ler só 2 textos e vou abrir aqui o compartilhamento da tela. Ok. Romanos, capítulo 1. Verso 16. Pode ler, pastor. Pode ler, por favor. A Cássia. Sim. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Muito bem, obrigado, Cássia. Veja só, Paulo ele vai dizer algo sobre o Evangelho. E por que a graça? Salvação e graça. Graça é favor imerecido. A salvação ou o resgate que Jesus fez por nós, ninguém mais poderia fazê-lo. Só Cristo poderia fazê-lo. E ele oferece a vida dele em troca do pecador. Ele paga com o preço de sua vida o preço do pecado, o salário do pecado, que nós vimos aqui nesta lição. Então, Paulo exalta que a salvação é o poder de Deus para transformar vidas. Em João, capítulo 3, verso 17, nós vemos Jesus declarando que ele veio buscar e salvar o perdido. Veja bem, a intenção clara de Deus é salvar, é buscar e salvar aquele que está perdido. E aquele que crê no Evangelho, aquele que crê na graça, a graça o libertará da condenação do pecado. A graça o habilitará a continuar firme no compromisso com Cristo. Por isso, a salvação, ela é um presente de Deus concedida a cada um de nós. E a gente vai ver na história bíblica como esse processo ele acontece. De que maneira Deus salva o ser humano? Como Deus ele tem um interesse real de salvar? Como é que ele faz isso? Né? Que meios ele utiliza para salvar? Você vê, estamos aqui numa sala, um casal que despertou o interesse de estudar a Bíblia com pessoas, e isso foi crescendo, e tem alcançado muitas pessoas. Deus usa várias maneiras, Deus usa várias formas para salvar a cada um de nós. Eu vou compartilhar aqui, então, a recapitulação do estudo de hoje. Eu preciso que alguém libere aí, pastor, para mim. Ricardo, libera aí que você... Foi, pastor. Já deu certo. Todo mundo está visualizando aí? Beleza? Ok? Sim. Então, vamos lá. Então, a lição de hoje vai falar sobre a salvação pela graça.
Como nós podemos ser salvos? E a primeira pergunta que você elaborou na lição foi como Noé foi salvo. Vocês lembram da história de Noé? Deus deu a mensagem do dilúvio a Noé. Na verdade, Noé foi um privilegiado, porque ele pregou durante 120 anos, e a mensagem do dilúvio já estava sendo pregado há muitos anos. E Noé foi aquele remanescente, aquele que leva a mensagem de salvação para as pessoas em seu tempo, em seu período. E a Bíblia diz em Gênesis 6:8, como foi que Noé foi salvo? O que vocês responderam aí? Qual foi a maneira de Deus de salvar a vida de Noé? Como é que ele foi salvo? Gênesis 6, verso 8. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Então veja o seguinte, a graça de Deus já era conhecida mesmo antes da vinda de Jesus aqui. Ela já fora estendida no momento em que o homem peca, porque o homem seria destruído. E Deus já estendeu a promessa de graça e salvação ao homem lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. A todo momento, a salvação ela é estabelecida pela graça de Deus. Porém, Noé achou graça diante do Senhor, E como foi Abraão salvo? O que a Bíblia diz em Gênesis 15, verso 6? Como foi que Abraão foi salvo? De que maneira ele foi salvo? Olha só que coisa impressionante aqui, olha. Verso 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Veja, ele creu no Senhor. Novamente, a gente vê aqui a manifestação da graça de Deus. Ele não é salvo por aquilo que ele faz. Nós não somos salvos pelas obras que realizamos, de caridade, de bondade, de gentileza. Não, nós somos salvos por aquilo que Jesus fez. A salvação não é algo que você realiza. É algo que Deus já fez. Ele já realizou. Não há nada em nós que possamos produzir para a salvação. Então, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Essas passagens, por exemplo, mostram também em que Davi confiava para a sua salvação. Né? O que diz lá esses textos? Quem pode ler rapidinho aí Salmo 6, verso 4 e 13, verso 5. Salmo 6, verso 4. Salmo 6, verso 4. Isso. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Olha aí, o que Davi está dizendo? Como ele confiava em Deus, a salvação vem como? Pela graça, pela bondade e misericórdia do Senhor. Né? Veja que essa graça já é conhecida antes da chegada de Jesus. Assim como a sua lei. A lei de Deus já era conhecida antes de Jesus chegar. Antes de Moisés. A graça de Deus era estabelecida já antes. Antes de tudo. Ela já foi inaugurada e estabelecida após a queda do ser humano. E o que diz em Gênesis, em Salmo 13, 5? Olha só o que eu leio aqui com você. Ó. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozija-se meu coração na tua salvação. O coração dele se alegra na graça do Senhor, na salvação. Se você ler outros textos de Davi, por exemplo, lá em Salmo 51, 11, ele vai dizer o seguinte: restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Ele exulta pela salvação. Você vai ver, por exemplo, quando o próprio Davi, ele declara lá em Salmo 42, verso 1 e 2, ele diz, olha, assim como o servo anseia pelas correntes das águas, assim, ó Deus, o meu coração anseia por ti. O homem tem sede de Deus. O homem anseia por Deus. Ele necessita dessa salvação. Nós precisamos da salvação. Por isso, é importante voltar a nossa vida para Deus. E Ele vai nos livrar. Agora, entrando no Novo Testamento, a gente viu a graça e essa manifestação no Antigo Testamento. E no Novo Testamento? Como nós podemos ser salvos? Será que mudou a trajetória bíblica? Será que agora eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo? Como é que a Bíblia, lá no Novo Testamento, ela vai apresentar isso para nós? Veja o que diz o texto bíblico aí.
em Atos capítulo 15, verso 11, Efésios 2, 8, Romanos 3, 24, 1 João 5, verso 1 e 12. Será que esses textos se contradizem entre si? Será que eles ensinam alguma outra verdade que não seja a salvação pela graça? Nós ainda podemos ser salvos pela graça? Como é que funciona? Será que ainda é a mesma coisa do que do Antigo Testamento? Vamos ver algumas respostas na Bíblia? O que diz o Novo Testamento aí? Se cada um pegar um texto, rapidinho a gente lê. Eu vou ler aqui então. Eu já vou começar pelo final aqui. 1 João 5, 11 e 12, tá bom? Isso, pode ser, pastor. Então vamos lá. 1 João 5, verso 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Muito bem, e agora eu vou em Atos. Veja só que o texto diz o seguinte: aquele que tem o Filho de Deus tem o quê? Tem vida eterna. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Atos capítulo 15, verso 11, declara assim: mas cremos que fomos salvos, de que maneira? Pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que o foram. Não é? Veja o que diz Efésios 2, verso 8. Efésios 2, 8. Quem encontrou o primeiro que eu pode ler já. Efésios 2, 8. Efésios 2, 8. Isso. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha só. Pela graça sois salvos, não é isso? E vem de quem? Pela fé. E a fé vem pelo quê? Já devem ter estudado sobre a fé, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, quanto mais você estuda a palavra de Deus, você vai tendo fé, você vai tendo a certeza de que você está salvo em Cristo Jesus. Então, querido, não duvide de sua salvação. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você está salvo. Amém? Ninguém diz amém? Ninguém diz um glória a Deus? Amém. É? Glória a Deus. Se você crê no Amém, Senhor glória a Jesus, Deus. você está salvo. A Bíblia afirma que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí em Romanos 3, verso 24, veja só o que a gente lê lá. Romanos 3, 24. Ó, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. Fora de Jesus não há salvação. Não é o pastor Gladson que tem o poder de te salvar. Não é o Ricardo, não é o pastor Anderson, não é um líder religioso. Ninguém tem o poder de me salvar. A gente até pode passar por alguns apuros e alguém nos ajudar, né? Não é? Em algum momento oportuno, nos salvar as crianças. Então, são hábeis em testar os pais em situações de perigo. Você tem que resgatar aquela criança. Mas a grande verdade, naquilo que diz respeito à vida espiritual, só Deus tem o poder de salvar. Só Deus tem o poder de perdoar pecados. Nós perdoamos as ofensas uns aos outros, mas só Deus tem o poder de perdoar pecados. E aí nós já lemos esse texto aí. E aí, o que Jesus fez para nos salvar? Que ato Cristo fez para nos salvar? Em Hebreus 9, 22, o que nós lemos lá? Veja aí. Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há... No lugar. Exatamente. Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Romanos 5,8 vai declarar: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. O fato de Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só que coisa impressionante a gente vê aqui. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, Amém. ele morreu ainda sem saber se você receberia ele como seu Senhor ou não. Antes de você nascer, Jesus já morreu na cruz. Eu costumo afirmar o seguinte: nós vivemos em um mundo de muita injustiça, de muita dor, de muito sofrimento. E na nossa caminhada da vida, eu já sofri algumas injustiças. Talvez você também já tenha sofrido inúmeras. Dor, sofrimento, angústia, medo.
E quando essas coisas acontecem comigo, eu costumo olhar para o passado. E eu contemplo a cruz. E vejo que na cruz, a minha sede de justiça, a minha sede de salvação, ela é aplacada, ela é saciada. A cruz me revela um Deus de amor, que fez tudo para me salvar. Sabe, querido, eu diria que o indivíduo, para se perder, ele tem que se esforçar demais, viu? Porque é muito fácil ser salvo. É só dizer sim para Jesus. É só recebê-lo no coração. A maior dificuldade é se perder. Porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a lâmpada para iluminar a tua caminhada no escuro. Jesus era tudo. Não há nada que possamos fazer sem Ele. Por isso, olha o que Jesus fez por nós. Ele morreu em nosso favor. Ele morreu em nosso favor. E aí, em Atos, capítulo 16, 31, qual o primeiro passo, então, no caminho da salvação? Até aqui aprendemos o que Jesus fez por nós. Ele estendeu a sua graça, ele morreu por nós, ele está vivo hoje intercedendo por cada um de nós. E qual seria, então, a nossa resposta? O primeiro passo para a salvação. O que diz em Atos 16, 31? Olha só que coisa impressionante. O que diz Atos 16, 31? Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Quem mais você vai ser salvo? Tu e a tua casa. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Isso aqui é importante porque há salvação em algum ser humano? O pastor Anderson, o pastor Cladson, ou qualquer outro pastor, ou qualquer outro líder religioso, tem o poder de dizer, olha, você está salvo, né? Vem cá, olha, faz isso ou faça aquilo, pague isso ou pague aquilo que você vai estar salvo? Não. Respondeu-lhe Jesus, veja qual outro texto de João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, qual é o primeiro passo no caminho da salvação? Qual é o primeiro passo, gente? Crer que Jesus caminha a vida eterna. Crer que Jesus é o caminho. Crer em Jesus como o único Salvador. Você que crê, escreva no chat, diga um amém poderoso. É um sinal de estar dizendo assim, eu creio que Jesus é o meu Salvador. Declare isso para os quatro ventos, para que as pessoas ouçam que você pertence a Jesus. A outra pergunta mostra Atos 3,19. Qual é o segundo passo no caminho da salvação? O que diz esse texto lá de Atos? Olha, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos, convertei-vos. Não é? Isso é o segundo passo, o arrependimento. É você saber aquilo que você está fazendo, né, os seus atos. É entender que você está em pecado, seja qual for ele, qual natureza for. É buscar em Cristo o perdão. A Bíblia diz que não há pecado que não seja perdoado. Confesse os seus pecados e Cristo o perdoará e o ajudará a viver uma vida de purificação, de santificação. Entenda uma coisa, gente. A vida cristã não é uma vida perfeita. A vida cristã é uma vida de entrega pessoal a Jesus. É buscar a salvação todo dia. A vida daquele que está estudando a Bíblia, que ainda não foi batizado, não é diferente da vida do Ricardo, do pastor ou da minha. Todos nós continuamos lutando contra o pecado e precisamos render a nossa vida ao nosso Salvador. Se isso não for feito, pelas nossas próprias forças, não alcançaremos a salvação. Por isso é importante entender que nós vivemos uma vida de contrição e arrependimento em oração. E qual é o terceiro passo no caminho da salvação? O que diz 1 João 1,9? Olha lá o que a Bíblia diz. Se confessarmos o que? Os nossos pecados. O que Jesus vai fazer?
com seus pecados e os meus pecados? Ele vai ficar te lembrando toda hora do seu pecado? Ele vai ficar ali buzinando no seu ouvido, dizendo, tá vendo aí? Você está estudando a Bíblia, mas você está cheio de pecado. É isso que Jesus vai fazer? Não. O que diz a Bíblia? Como é que eu libero o pecado que está em mim? Como é que eu obtenho o perdão de Deus? De que maneira, gente? Nos purificando a Ele a todos injustiçados. Né? Confessando os nossos pecados a Jesus, é o que diz a Bíblia. E como é que fazemos isso? Através da oração. A oração é abrir o coração a Deus e dizer, Senhor, olha, eu pequei, eu tenho lutas, eu tenho um vício, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho pensamentos ruins. É colocar isso diante de Deus, é rasgar a sua alma, é abrir o seu coração a Ele, é suplicar pelo perdão dEle, porque Ele prometeu, Ele vai te perdoar. Os seus pecados estão perdoados em Cristo, uma vez que você confessa a Ele. Vou contar uma história para você. Certa vez, um viajante viajou por quilômetros. Ele pegou uma carona, ele estava com uma mochila pesada. E ele entrou naquela carruagem, naquela carroça, e com a sua mochila pesada viajou uma longa distância. E quando chegou no determinado período, aquele carroceiro perguntou para ele, filho, por que você continua com a sua mochila às costas? Por que carrega toda essa bagagem às suas costas? Você poderia colocar aqui na carroça. E aquele rapaz desceu daquela carruagem e fez toda a viagem com a mochila às suas costas. Há muitas pessoas que querem obter o céu carregando seus próprios pecados e não confessando eles a Jesus. Jamais obteremos o céu enquanto carregamos pecados sem confessar eles a Cristo. Quando confessamos nossos pecados, reconhecemos que somos pecadores e buscamos o sincero arrependimento em Jesus. E aí nós vamos experimentar o poder transformador da graça de Deus que nos libertará do pecado, que nos libertará desse jugo. E essa confissão, ela ocorre de forma diária. Não é hoje salvo e salvo para sempre. Não é hoje curado e curado para sempre. Não é hoje perdoado e perdoado para sempre. Cristo me perdoa do pecado confessado, ele não se lembra mais. Se eu repetir o mesmo pecado, eu vou continuar confessando o pecado a Jesus e buscando força do alto para vencer. E qual seria o quarto passo no caminho da salvação? E aí vem vários textos aqui, a gente não vai ler todos eles, mas a Bíblia vai enumerar aqui 4 passos interessantes. A gente vai ler aqui João 3, verso 3, 5 a 7. A isso respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa nascer de novo. Qual seria o quarto passo? Nascer de novo. O que é nascer de novo? É ser batizado. Querido, é um casamento com Jesus. Muitos não assumem esse compromisso com Cristo porque têm medo de pecar. O medo, nós devemos buscar o Senhor, como diz o salmista, no Salmo 34, verso 4. Busquei o Senhor e Ele me livrou de todos os meus medos. Como já disse, a vida cristã não é uma vida de perfeição. Para ser batizado, você não precisa ser perfeito. Nos batizamos para buscar em Cristo a perfeição. E perfeição na Bíblia está ligado à maturidade espiritual. Porque livres do pecado, dessa natureza terrível, nós só estaremos quando recebermos um corpo incorruptível, imortal. Isso só vai acontecer num piscar de olhos com a volta de Jesus. Então, até que ele venha, eu vou ter que piscar muitas vezes os olhos, porque todos os dias eu faço isso. Eu pisco o olho para Jesus e digo, Senhor, me ajuda, me dê a tua graça, me dê o maná para que eu possa ser alimentado nesse dia. Me proteja, perdoe, Senhor, meus pecados. E todo dia a gente vive uma vida de contrição e salvação. O velho homem é crucificado quando nós entregamos a nossa vida a Cristo e somos batizados. E eu diria, queridos, que todas essas alternativas aqui, segundo a Bíblia, estão corretíssimas.
né? O recém-nascido ou converso se torna uma nova criatura. O que é viver em novidade de vida? É aprender de Jesus dia a dia. O crescimento da vida cristã não termina no batismo, mas ela já começou agora na sua vida, uma vez que você abriu o seu coração para estudar a palavra de Deus. Então, na cruz, no batismo, você coloca e sepulta a velha vida. Seus pecados são sepultados naquele tanque de batismo. E você decide ser batizado por imersão para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele continuará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E veja, queridos, e qual é o quinto passo no caminho da salvação? E aí a gente vê aqui vários outros textos. Eu vou ler alguns aqui. Olha o que diz Mateus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O que é perseverar? Eu diria que seria insistir, permanecer. É aquele objeto que você quer muito e você trabalha duro para conquistar. E você dedica uma vida para ter aquilo que você tanto almeja, tanto quer. Imagine agora a população nessa pandemia, o que mais as pessoas querem é que venha uma vacina o mais rápido possível. Eu imagino quando essa vacina sair, quão vai ser a procura por ela, porque as pessoas querem imediatamente uma vacina. Querido amigo, a vacina para o pecado é Jesus Cristo. Nós precisamos ansiar, assim como ansiamos pelas questões terrenas dessa vida, ansiar por Jesus Cristo, perseverar no estudo da palavra, perseverar na caminhada com Deus, entregando a nossa vida a Ele. Em 1 João declara: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e de não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Esse é o momento de estudar a palavra e entregar a nossa vida a Ele. A Bíblia ainda continua descrevendo e diz assim, olha o que diz Filipenses 4:9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, e isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Efésios 5:8 declara: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, como filhos da luz. E aí, querido, eu queria, antes desse compromisso de fé, estender aqui, você compreendeu bem que a salvação é unicamente pela graça? Você compreendeu que há um interesse real de Jesus em salvar você? É um presente de Deus para você. É um convite que Deus faz a você. E quando estudamos a Bíblia, Deus manifesta o seu poder na sua vida e na minha vida. Eu pergunto, você deseja ser salvo por Jesus? Lembre que quando Jesus curava qualquer pessoa no passado, ele perguntava: o que queres que eu te faça? E o cego dizia: que eu torne a ver. E o paralítico dizia: que eu volte a andar. A mulher de fluxo de sangue dizia: que eu fique curada dessa enfermidade. Ó, querido, Jesus te pergunta esta noite: você quer ser salvo? Sim. Quantos querem ser salvos? Quantos almejam por esta salvação? Eu quero ser salvo. Jesus, eu quero ser salvo. Eu quero dar aqui. Se alguém tem alguma pergunta a fazer, pode fazer, porque a gente vai fazer um compromisso de fé agora, aqui na última parte do nosso estudo. Eu quero fazer uma prece ao Senhor por você. Alguém tem alguma pergunta, uma dúvida daquilo que foi apresentado, que a Bíblia apresentou para você? Pastor? Sim, pastor. Eu não tenho pergunta, não, mas eu ia só fazer um adendo, né? Sim, pode. Um complemento. Uhum. Muitas pessoas confundem a salvação pela graça com a salvação pelas obras, né? Uhum. Acham que, você falou muito bem, né? O que é necessário eu fazer para ser salvo? Será que eu tenho que pagar uma penitência? Eu tenho que devolver meu dízimo? Eu tenho que fazer a bondade, a caridade? Enfim,
eu não tenho que fazer nada. É isso que você falou aí, né? Eu queria só frisar isso que você falou. Porque muitas pessoas acreditam que tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Não é possível a salvação ser de graça. Então elas acham que fazendo alguma coisa podem alcançar a salvação. Mas todas as nossas obras, tudo aquilo que a gente faz, não é meritório, não tem mérito nenhum para a salvação, né? O que a gente faz simplesmente é reflexo do amor de Cristo na nossa vida. Então, se eu faço o bem, se eu faço a bondade, a caridade, é porque Jesus me tocou. Mas isso não serve para a minha salvação. Não é? É só para deixar bem claro isso. E até dentro, a gente vai estudar mais para frente, da lei de Deus, né? Dos 10 mandamentos. Muita gente acha que cumprindo os mandamentos, e só cumprindo os mandamentos já está salvo. Não. Os mandamentos, eles não salvam. O cumprimento dos mandamentos é pelo amor de Jesus. A gente vai ver, né, numa próxima lição, mas eu já estou adiantando aqui, ele só é reflexo do amor de Cristo na minha vida, mas não me serve para a minha salvação. Tá bom, pastor? Desculpa eu intrometer aí. Amigo, você foi ao ponto aí. E eu queria ainda frisar nesse contexto, dizer o seguinte: eu não obedeço a Deus para ser salvo. Eu obedeço porque eu fui salvo, eu estou salvo. Eu pertenço ao reino de Deus. E você precisa entender que o reino de Deus ele é paralelo e contrário a tudo que tem nessa terra. Né? Então, é Cristo que vai me tornar bondoso. Então, eu não vou fazer algo para livrar a minha alma de qualquer nenhum outro lugar. Né? Eu estou salvo em Cristo e como cidadão do reino de Cristo, Ele me ordena a fazer o bem. Ele me ordena a ajudar as pessoas. Então, é contrário à natureza do céu alguém que age de forma diferente disso. O próprio Jesus declarou que... O próprio Jesus fez isso. É só você olhar como Jesus viveu. É só você olhar como os discípulos viveram. A igreja cristã, por exemplo, se você ler em Atos capítulo 2, você vai ver que eles partilhavam tudo que tinham em comum e ajudavam as pessoas. Os historiadores dizem que os cristãos, na época ali de Atos, era comum as pessoas deixarem bebês recém-nascidos em praças. E sabe o que faziam os cristãos? Eles acolhiam essas crianças e cuidavam delas, adotavam como seus filhos. E isso impactou tanto a sociedade da época que foi formando novos e mais seguidores de Jesus por causa da compaixão que era uma marca daqueles cristãos. Por que era essa marca? Porque essa é a marca de Deus na sua vida. Essa é a marca do Espírito Santo na sua vida. Eles não fizeram aquilo para obter algo de Deus. Eles fizeram porque eles já tinham obtido a salvação. Por isso, quando eu olho o passado, eu vejo o que Jesus já fez por mim. Ele já pagou o preço para me salvar. E o que fazer agora? Aí Salmo diz o seguinte, o salmista diz o seguinte: beberei do cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. É isso que você faz. É isso que Jesus diz: olha, estou à porta e bato. Quem abrir a porta do coração, ele vai entrar na sua casa e vai cear com você. A minha parte, se há alguma participação, né, pastor Cláudio, é abrir a porta do coração. É convidar Jesus a dizer: Senhor, eu quero ser salvo. Senhor, eu necessito da tua salvação, eu necessito do Senhor na minha vida. Eu quero entregar a minha vida, eu quero pedir o batismo, eu quero ser batizado, eu quero seguir os ensinamentos da Bíblia. Me ajuda, Senhor. Essa deve ser a nossa oração. E aí vem o seu compromisso de fé. Você aceita que a salvação só pode ser obtida pela graça de Cristo e compreendi que aceitar a Cristo é confessar e abandonar os pecados, seguir os mandamentos de Deus, ter uma experiência do batismo, ser perseverante, e você está disposto a dar esse espaço em sua vida? Eu já dei esse passo. Eu quero dizer a você o seguinte: é uma bênção, viu? É uma alegria experimentada diariamente. Não é, pastor Gladys? Não é, Ricardo? Sim. Não é, Lidiane? É uma alegria que nós experimentamos todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, todos os dias. É um passo que eu dou todo dia. E eu queria convidar você também a dar esse passo. Você quer fazer isso? Então assina aí seu compromisso de fé e diga: olha, Senhor, minha vida está em tuas mãos. E eu queria dar assim uns segundos para que você fizesse essa oração pessoal a Deus. Diz assim: Senhor, hoje eu aprendi sobre a salvação. Eu aprendi que ela é gratuita. E eu quero, Senhor,
entregar a minha vida em tuas mãos. Eu quero ser salvo. Eu fui comprado pelo sangue precioso do Calvário e eu aceito Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Declare isso em uma oração pessoal a Deus. Faça isso agora. Eu quero fazer uma oração e depois o pastor vai concluir aqui esse encontro, esse momento especial. Senhor, teus filhos estão agora falando contigo. Ouça, Senhor, o clamor de cada um deles. Há tanto tempo eles têm procurado pelo Senhor. E eles encontraram Jesus em sua palavra. Hoje aprenderam sobre a salvação. Ouça a resposta deles, Senhor, diante do teu convite. Louvado seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que esta noite entrou no lar de cada pessoa que está aqui estudando a tua palavra e manifestou a tua graça e a tua bondade e nos resgatou da morte, pagando o preço com a própria vida no Calvário. Obrigado, Senhor, por esse ato. Obrigado por estender a nós hoje a oportunidade da salvação. E louvamos ao Senhor porque hoje houve salvação nesta sala de Zoom. Em cada casa, em cada lar, ou dentro do carro, no ambiente de trabalho, hoje houve salvação na vida de todo aquele que hoje declarou Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e decidiu entregar a vida ao Senhor. Portanto, Senhor, continue conosco. Não deixe que venhamos recuar de nossa decisão e de nossa entrega, mas que possamos buscá-lo a cada dia, em nome de Jesus. Amém.